Turma, aqui é o professor Fernando Francisco, dando continuidade ao nosso assunto chamado função. Nós estamos vendo funções, nós já vimos funções com os diagramas e hoje nós vamos ver a principal forma em que a gente estuda este assunto, que são as funções definidas por meio de uma fórmula, né? Mas será se isso é algo prático? Claro que sim, é algo muito prático, acontece no nosso cotidiano. Por exemplo, vamos supor, nós já vimos inclusive que nós temos no ambiente de função dois conjuntos, o conjunto de origem e o conjunto de destino. Aqui nós vamos dizer aqui que nós temos os nossos elementos x e esses elementos x, eles estão associados a uma função que depende de x, né? Portanto, a gente vai chamar isso de f de x, ou seja, a função de x. Então, eu tenho aqui o meu domínio e aqui eu tenho o meu contradomínio, que são dois conjuntos, e eles estão associados. E a forma de associar esses dois conjuntos é que né, nessas funções definidas por meio de fórmula, através de uma fórmula, né? Ou seja, essa fórmula faz a associação. A gente vai já ver um exemplo bem simples. Vamos supor que 1 quilo de arroz esteja custando R$5. Então, esta relação inicial de preço nos permite fazer uma associação entre dois conjuntos. O conjunto o conjunto que tem os pesos, né? Vamos chamar de massa para lembrar lá da física, né? A massa associado a um outro conjunto que vai ter o quê? O preço de quê? Do arroz. Então, por exemplo, se a massa que eu estiver pensando for 1 quilo, então vai estar associado a R$5. Se forem 2 quilos, então 2 quilos vai custar 2 vezes 5, 10. Se for 3 quilos, vai custar 15. Observe como esse modelo de diagrama é limitado, né? A gente coloca alguns números aqui e ele já enche, ou seja, essa limitação ela vai ser totalmente superada através do gráfico, porque o gráfico das funções vai mostrar o comportamento delas de uma forma bem mais ampla, né? Mas esse é um exemplo em que eu estou associando dois conjuntos. Primeiro, os elementos dele correspondem à massa de arroz que a pessoa vai comprar, e o segundo elemento vai nos dar o preço desse arroz. E para a gente encontrar esse preço, a gente multiplica essa massa em quilos por 5, porque para cada quilo eu vou ter que pagar R$5 nesse nosso exemplo. Muito bem, esse é o modelo de conjunto que nós já vimos. Agora, no ambiente de função, a gente diz que a nossa função de x, né, ela é definida pela seguinte fórmula: 5, que é o preço de 1 quilo de arroz, vezes x, onde o nosso x é a massa de arroz. Então, aqui nós temos um exemplo básico de uma função definida por uma fórmula, né? 5x, ok? E assim, a gente pode ter infinitas funções dessa forma, imaginando, por exemplo, a questão do preço de qualquer item, né? No caso aqui, a gente está exemplificando com o preço do arroz a partir da massa de quilo, né? 1 quilo, 2 quilos, 1,5 kg, né? E assim sucessivamente. Então, o nosso f de x, perceba que o nosso f de x, ele está no conjunto, aqui no conjunto, o x é o nosso conjunto de origem, e o nosso f de x está no nosso conjunto de destino, né? No contradomínio, ok? Então, vamos a alguns exemplos, por exemplo, começando por este aqui. Se eu tenho, por exemplo, f de x igual a 5x,
onde o meu x aqui é um conjunto que contém as massas de arroz, né? Massas, no sentido de peso, né? Vamos colocar assim, massa. E o f de x, ele vai ser o quê? O preço, né? O preço. Então, essa fórmula, ela é capaz, por exemplo, de nos responder para cada massa o preço do arroz. Por exemplo, se o x for igual a 1,5, ou seja, eu vou dizer que o meu x aqui, nesse caso, é 1,5 kg. Quanto é que vai dar o f de x, né? Então, o f de x vai ser 5 vezes 1,5 kg, né? Lembrando lá de cima, ó, a nossa formulazinha é essa, né? F de x igual a 5x. O que é que muda aqui? O x, ou seja, a quem eu estabeleço, o x fica, é uma variável, né? Quem a gente estabelecer como valor de x, para cada valor que a gente estabelecer, vai haver um f de x, que vai ser o preço dessa, corresponde a essa massa. Então, no caso aqui, o meu f de x seria 5 vezes 1,5, que vai dar 7,5, né? 7,5 quer dizer R$7,50. O que é que significa disso? Que se o meu x for 1,5 kg, né? Então, o meu preço vai ser R$7,50, né? Vamos supor que o x, então, seja 3 quilos, né? 3 quilos. Quem é o f de 3? O f de 3, né? Aqui no caso, esse x aqui, que foi colocado, esse x aqui seria o nosso 1,5, né? Então, agora, o f de 3, que o x é 3, é igual a 5 vezes 3, que é igual a 15. 15 o quê? 15 reais, né? 15 reais. O que é que significa isso? Que se a massa que eu quiser calcular o preço é 3 quilos de arroz, né? O preço é 15 reais. E quem define isso é o preço por quilo de arroz, que nós, no nosso exemplo, é 5 quilos. 5 reais, aliás. 5 reais cada quilo. Então, essa relação inicial determina a nossa fórmula. Mais um exemplo, por exemplo, x igual a 4,2, né? Isso significa que x é igual a 4 quilos e 200 gramas, né? Quanto é que vai dar 4 quilos e 200 gramas? Bem, o f de 4,2 é igual 4,2 é igual a 5 vezes 4,2, certo? E aí a gente calcula dando continuidade. 4,2 vezes 5 vai dar 2 vezes 5, 10, vai 1. 4 vezes 5 é 20, mais 1, 21. Então, nós vamos ter que o f de 4,2 é igual a 21 reais. Ou seja, 4 quilos e 200 gramas vão custar 21 reais nesse nosso exemplo inicial de função, ok? Então, a função, através de fórmula, ela tem uma fórmula que determina o resultado de cada função em função do valor de x que você estabelecer, né? Por isso que a gente diz que x é uma variável, ou seja, você é uma variável independente, né? Ou seja, ele é independente, ele é livre, você coloca qualquer valor. E a variável dependente é o f de x, porque para cada x que você colocar, vai determinar um f de x através de uma fórmula, ok? Através de uma fórmula. Uma maneira de organizar os dados de funções, normalmente, é através de tabela. E tabelas, por exemplo, nas tabelas você coloca assim, o x, que é a nossa variável independente, e aqui você coloca o f de x, ok? Então, para cada associação dessa, nós teremos um par, né? Onde o x é daquele conjunto de origem e o f de x é do conjunto de destino, ou seja, domínio contra domínio. Por exemplo, se eu colocar aqui x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, no caso,
se o f de x for igual a 5x, então 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 é 10 e 5 vezes 3 é 15. E como nós já vimos, né, isso corresponde, cada uma dessas associações corresponde a um ponto no sistema de eixo. Então aqui eu tenho 0, 0, aqui eu vou ter o ponto 1, 5, aqui eu vou ter o ponto 2, 10, e aqui eu vou ter o ponto 3, 15. Ok? Então, basicamente, é isso que a gente tem que ver inicialmente sobre função. No caso, nós estamos trabalhando agora as funções através de uma fórmula, né? Apenas numa maneira de nos apresentar a essas funções para depois a gente classificá-las e começar a estudar tipos de função. De início, nós estamos apenas vendo noções de funções que são definidas através de uma fórmula.